Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. Outro dia uma moça me perguntou por que nós estamos atravessando essa fase tão conturbada. Porque a gente até acha que deveríamos estar mais em paz, não é? Pelo tempo que nós temos de doutrina, de evangelho, de Jesus entre nós, e ainda vivemos momentos tão caóticos como esse que nós estamos vivendo agora. Os homens agridem as mulheres, um absurdo. Nós encontramos pessoas que roubam os outros, saqueiam, entram nas casas, matam. Pessoas que são responsáveis por dirigir nossa comunidade, extorquem, usurpam. Fazem tantas coisas absurdas que é difícil até entender que estejamos vivendo isso nos dias de hoje. E evidentemente que nós temos sobejas respostas na doutrina espírita, no próprio Evangelho, basta apenas nós estudarmos para entendermos melhor. E é o que eu vou colocar aqui para a nossa análise. Tudo é uma questão ética. Ética é um conjunto de leis que regem a comunidade a seu tempo. Cada comunidade tem uma ética num determinado tempo. Então a ética é transitória, ela é efêmera, ela é passageira. A única ética que é objetiva, essencial, imutável, é a lei de Deus. A única responsável pela nossa felicidade. Se nós quisermos ser felizes, nós temos que observar e viver a lei de Deus. A grande problemática nossa é a ignorância, porque se eu perguntar qual é a lei de Deus, 10% talvez consiga responder, 90% não responde. Que são os 10 mandamentos. Quais são os 10 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu nome em vão, guardar o sábado, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não roubar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher ou marido da outra e não desejar as coisas alheias, não cobiçar as coisas alheias. Pronto. É só observar e ser feliz. Mas do começo nós já não observamos. A gente usa muito o nome de Deus de uma maneira muito irresponsável, muito irreverente, desrespeitosa. Quando ele deveria falar o nome de Deus, pelo menos numa reverência, abaixar a cabeça. Não como todo mundo faz, meu Deus, ainda olha para cima, né? Meu Deus, o que o senhor está fazendo comigo? Olha que absurdo, o que ele está fazendo conosco? Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus é bondade, Deus é tudo que é de bom. Se nós estamos sofrendo ou passando as consequências, nós temos que perguntar para nós, o que é que eu estou fazendo comigo? Não a Deus. Eu não vou comentar os 10 mandamentos, que nós vamos ficar só nisso, né? Não é essa a nossa proposta. Então, eu só quero dizer que nós temos que conhecer os 10 mandamentos e segui-los, porque senão vai arrumar encrenca para nós. Essa é a ética perfeita, a lei de Deus. Não precisa questionar. O que está lá é o certo. O Cristo disse isso. Passa o tempo, passa o mundo, passa a terra, passa o céu, mas a lei não vai passar. Nós não temos alternativa. Nós temos que cumprir regiamente a lei. Então, a lei humana, ela já é complicada. O próprio Moisés estabeleceu uma lei mutável, transitória, que já não existe mais. Ele escreveu 5 livros colocando as suas leis, dentre elas matar a mulher, que é adúltera. Nossa, não ia sobrar quase ninguém, né?
Porque hoje 70% dos homens são adultos, 60% das mulheres são adultas, que imagina, 60% delas, não estou dizendo esse público aqui elitizado, estou falando mundialmente. Então, 60% das mulheres já estariam fora. Os homens, se fosse na mesma proporção para eles, então, coitado de nós, né? Já quase não estaríamos mais vivendo aqui, não é? Mas então veja que a lei mosaica era do olho por olho, dente por dente. O Cristo, para aí. Não é nada disso. Ouviste o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo, amai o inimigo, fazei o bem pelos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam, e ainda, bendizei os que vos maldizem. Esta é a proposta da lei. Então, a lei mosaica, ela já está superada. Então, eu quero falar que, para que a gente possa entender um pouco melhor, eu fiz aqui um esquema. A gente tem que estudar. Eu fui buscar subsídio na obra de Pietro Baldi. Pietro Baldi chegou aqui no Brasil e foi visitar o Chico Xavier, italiano. E o Chico disse assim, volta para a Itália, porque o seu compromisso é divulgar o espiritismo na Itália, que é um dos países mais refratários ao espiritismo. Na Itália, a coisa não é fácil, talvez pelos resquícios da Igreja Católica, né, do cristianismo, naquela vivência, vamos dizer assim, ainda muito dogmática. Então, por conta disso, na Itália é muito difícil implantar o espiritismo. Ele disse assim, o seu papel é lá na Itália. Mas ele ficou aqui no Brasil, envolvido pelo clima vibratório da nossa terra, em São Vicente, no litoral paulista, e desencarnou agora há pouco tempo. Escreveu muitas obras, a Grande Síntese, as Noures, escreveu Deus, o Universo e o Homem, escreveu várias obras, Ascensão e Queda. Então, Pietro Baldi era vamos dizer, um escritor muito interessante. Ele fazia pesquisas muito profundas. E aqui nós vamos encontrar que esse triângulo vermelho simboliza aqui a lei de Deus. E esse triângulo em preto significa o contrário da lei. Se a lei de Deus é o sistema perfeito, aqui nós temos o antissistema, que é uma lei criada pelo homem. A lei de Deus, que exerce um domínio sobre nós, ela está aqui sendo contradita, sistema contradita, deste triângulo preto representando o antissistema. Eu acho que Deus sabia que nós não iríamos sair da mão dele e voltar perfeito. E é essa a proposta divina. Se Deus é perfeito, jamais poderia criar algo que não fosse talhado para a perfeição. Então, nós saímos das mãos de Deus como um átomo, menor elemento divisível. Lógico que o átomo ainda tem nêutron, próton e elétrons, ainda ele é dividido ainda, mas é uma partícula infinitesimal, é uma partícula muito pequena, que é o átomo. Nós saímos da mão de Deus como um átomo. Um átomo que se agregou a outro e deu uma molécula. Uma molécula que se agregou a outra e deu uma célula. A célula que se juntou a outra e deu um tecido. O tecido que se associou a outro e deu um órgão. Um órgão que se associou a outro deu um sistema. Um sistema que se juntou a outros sistemas e deu um corpo físico, mineral, vegetal, animal, hominal. Então, isso foi uma trajetória evolutiva que Deus achou por bem traçar para todos nós. Então, nós somos um átomo, ou nós somos seres humanos. Já melhoramos muito. Já melhoramos muito, não é verdade? Bom, como Deus sabia que nós não iríamos voltar rapidinho para o seu seio de amor, para onde nós todos vamos voltar como seres angélicos, acreditem nisso. Nós vamos viver lá pertinho, encostadinho de Deus, como seres angélicos. Mas para isso, ainda falta muito. Bom, vamos imaginar
que Deus nos colocou aqui em cima como um átomo. E nós fizemos uma trajetória nessa lei de evolução. E é lógico que nós viemos aqui, a nossa proposta era de voltar para o reino de Deus, que é de justiça, de verdade e de amor. Esse é o reino de Deus. Nós temos que voltar para lá com amor no coração, com a verdade, uma transparência e com sentido de justiça, não dos outros para conosco, é de nós para com os outros. Sermos justos, fazer ao outro o que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Então, o dia que nós estivermos aparatados para isso, nós vamos estar aqui. Mas sabendo disso, Deus deu uma liberdade para nós. Você vai viver na minha lei. E você vai voltar. O tempo é seu. Mas Deus sabia também que a gente não ia voltar tão rápido. Como uma criança. Uma criança não volta, vamos dizer assim, rapidinho para uma condição plena em que o adulto se encontra. A criança faz xixi na cama, não é verdade? E, meu Deus, faz coisas piores, quebra objetos nossos. Mas a gente entende que é uma criança e está tudo certo. Está tudo certo. Podemos exigir nada dessa criança. Quando ela começa a chegar aí nos seus 4 aninhos, peraí, vamos conversar, agora você já entende. E vamos explicar, vamos começar a cobrar. Você vai para a escola, não pode subir na cama de pé sujo. Se você sujar, vai ter que lavar. E aí nós começamos a cobrar dessa criança. Quando chega numa fase mais adulta, nós já vamos dizer para agora, você tem ainda, além disso, que fazer mais isso. E começamos a cobrar. Mas a criança, nos seus primórdios, a gente não cobra nada. Assim, Deus fez conosco como homem primitivo. Não cobrou nada. O homem primitivo, ele tinha lá a proposta de sobrevivência. Até usava uma lei muito bruta, que nós vamos falar nisso depois. Uma lei bruta, é força contra força, de sobrevivência. E Deus sabia que esse homem não tinha nenhuma condição moral, não tinha nenhuma condição de viver a sua lei. E Deus, não, deixa. Ele vai um dia chegar lá. Da mesma forma que a criança vai na escola e tem um uniforme, chega no final do ano, tira aquele uniforme, ele cresceu, aquele uniforme já ficou apertadinho, até desgastado, a gente compra um novo, não é? Dá para ele e diz assim, meu filho, volte para a escola. Não, mas não tem que não querer, você vai para a escola. É uma lei, você vai para a escola, olha o seu uniforme e vai para a escola. Ele volta com um uniformezinho novo, tem mais um ano pela frente, termina o ano, logicamente que ele tem que levantar cedo, vai ter que escutar a aula, vai ter que fazer tarefa, vai ter que fazer a prova para passar. Então, é uma cobrança natural que vai acontecendo e aumentando na medida em que a criatura evolui. Assim somos nós, a gente vem para a Terra e aprende um pouco, termina o ano letivo e a gente desfaz do uniforme, que é o nosso corpo, que ó, acabou, vai para debaixo da terra ou vai ser cremado, desapareceu. Passado um tempo, nós voltamos para a nossa casa, que é o mundo espiritual, alguém chega para nós e diz, meu filho, volta lá de novo, começa tudo de novo, meu Deus. Não tem conversa, volta lá de novo. Estou te dando um uniforme novinho, mas sem mácula, um uniforme lindo, maravilhoso, e você vai se envolver com ele e vai voltar para a escola. A gente nasce, Deus dá um corpo perfeito para nós e vamos passando pela vida e terminamos mais uma existência, desfaz do uniforme, vai para o plano espiritual e assim é a evolução. São os processos reencarnatórios, que eu não sei por que as pessoas não aceitam a reencarnação. É muito complicado para a gente entender a vida sem reencarnação. Primeiro, seria pensar assim, morreu, acabou, desapareceu. Meu Deus, será que tem sentido a gente vir aqui fazer tudo isso que nós estamos fazendo e morreu, acabou? Não existe mais? Desintegrou? Não existe isso. É o chamado niilismo. O outro é o panteísmo, a gente volta e se integra a um todo que é o ser divino, quer dizer, nós vamos fazer parte de Deus, como se a gente fosse Deus, né? Nós vamos fazer parte de Deus. Mas peraí, nós não temos nada com Deus tem uma centelhazinha dentro de nós, mas nós fazer parte de Deus, não tem nenhum, o chamado panteísmo, não tem nada a ver.
Tem uma outra lei que diz assim, você morre e vai para o inferno ou vai para o céu. Olha que coisa mais maluca. Pensou, a gente já perde o domínio sobre a família, né? Porque é difícil ir todo mundo no mesmo lugar, né? Um vai para o inferno, outro vai para o céu, né? Não vai encontrar mais nunca, porque é uma pena eterna. Nunca mais vai encontrar. Que coisa absurda Deus não dá essa chance para a gente encontrar o outro, né? Um está lá no céu numa boa e outro no inferno, ardendo naquele fogão bravo, né? Tem sentido um negócio desse? Não, lógico que não tem. Nós sabemos que a nossa família é universal. Nós vamos chegar do lado de lá e nós vamos estar com as pessoas que estão no nosso campo vibratório. Mas se tem aquele neguinho que vai lá para uma situação mais complicada, Deus também vai investir nele e talvez volte dentro do nosso lar na próxima, com aquele filho meio problemático, meio difícil, que a gente procura atender, né? Ou até aquele pai meio complicado, ou aquele marido que, nossa, nem quero ver, né? Então, mas volta ali para a gente dar uma ajeitada no nego e... porque Jesus falou assim, meu pai não tem nenhum filho a perder. Nenhuma ovelha ficará desgarrada do meu redil. Então não tem ninguém que não vai ser um dia um ser angélico. Isso é um programa divino. Isto é lei. Então, a criatura tem que evoluir através dos processos reencarnatórios. Isso não tem mais fim. Nós já passamos pelos mundos primitivos, estamos na Terra, planeta de expiação e prova, vamos para um planeta de regeneração, mundos felizes e lá na frente, celestes ou divinos. Isso é uma evolução que cada um vai fazer seu tempo. E Deus não tem nada a ver com isso. Deus apenas dá e espera que cada um observe a sua lei, use muito bem dos seus direitos, faça muito bem uso dos seus deveres para chegar lá mais depressa. Porque essa é a proposta de Deus. Meu filho, volte rápido. Mas a gente chega aqui como homem primitivo. Vocês acham que a gente vai fazer a caminhada de volta? Não. Vai descer um pouco mais. E vem aqui, na condição de um ser, aí eu vou dizer, consciente. Já um homem, um ser consciente. Para esse homem consciente, então, Deus entendeu que já tinha que mandar uma criatura para dar um toquezinho. Assim, peraí, agora você já tem uma consciência, você já dá para entender, então eu vou mandar um filho um pouco mais evoluído que você, um irmão mais velho, e ele vai dizer para você o que é que você tem que fazer. E Moisés veio e trouxe os 10 mandamentos, porque nós já tínhamos consciência, passamos a entender que Deus era Deus, porque até então, eu estou falando nós porque nós estávamos lá, viu? De repente vocês estão dizendo, mas peraí, eu não estava sim. Nós passamos por lá. Então, nós não entendíamos desse Deus que Moisés falava, porque o nosso Deus era mitológico, era um Deus de ouro, era o bezerro de ouro, era um Deus que tinha a cabeça de uma coisa, o corpo de outra. São o Deus Baal e assim por diante. Mas esse Deus de Moisés foi ele que trouxe. Foi quando o homem, o israelita, o judeu, que era um pessoal mais elitizado, pôde entender que o Deus era esse Deus nosso que foi colocado naquela época. Então, veio Moisés, colocou para nós que estávamos lá a existência de Deus. Ainda um Deus meio complicadinho, Deus vingativo. Se você fizer isso, você está ferrado, porque Deus é Deus do exército, né? Deus das guerras, ainda tinha isso naquela época, não era esse Deus bonzinho nosso, não. Se bem que era uma maneira de intimidar aquelas criaturas daquela época. Porque as pessoas ainda acreditavam que Deus nos agraciava, quando a gente era observador da sua lei, com as coisas materiais. Se eu fizer isso, Deus vai me dar bastante mantimento, vai me dar comida, vai me dar bois, vai me dar cabras, vai me dar ovelhas. Quer dizer, era essa a filosofia do pessoal. Mas, depois de receber os 10 mandamentos, nós teríamos que fazer essa caminhada de volta, não é? E foi isso que aconteceu? Voltamos ou não? Não. Nós continuamos descendo um pouco mais, apesar de estarmos de posse das leis de Deus, nós continuamos descendo. E aí Deus, percebendo que nós já tínhamos um pouco mais de maturidade, mandou outra criatura chamada Jesus.
E aí ele deu o recado dele. Só, peraí, eu não vim mudar nada da lei, a lei continua, só que eu vou acrescentar mais algumas coisas. E acrescentou pela vivência, porque o que Jesus fez, o grande trunfo, não foi o que ele conversou, foi o que ele falou e fez. Porque se ele apenas falasse e não exemplificasse, é um sonhador. Mas não, Jesus falou e fez. A ponto de dar a própria vida na crucificação por amor a nós. Quem faria isso? Somente uma alma elitizada como Jesus, especificamente vindo à Terra com esta proposta. Então Jesus veio e falou de uma lei de amor e de justiça e de verdade. E nós, logicamente, entendemos tudo. E fizemos a caminhada de volta ou não? Não. Continuamos descendo um pouco mais. E chegamos aqui, com a proposta de fazer a caminhada de volta. E aqui então, Deus entendendo que já tinha mais uma evolução, então ele mandou uma alma diferenciada chamada Kardec, para nos trazer a mensagem dos Espíritos, conforme a pergunta 627, quando Kardec perguntou, se Jesus já veio trazer a verdade, a lei, o que vocês estão fazendo aqui? Kardec checou. E o benfeitor disse para ele, acontece que Jesus pregou por parábolas e alegorias. Nós viemos para trazer a verdade, para desmascarar os hipócritas, confundir os orgulhosos e responsabilizar o homem pelos seus feitos. Ponto final. Então, a doutrina espírita, se nós pegarmos o livro dos Espíritos, 1018 perguntas. 1018 respostas. Deveria ser uma Constituição universal. Os países não deveriam ter Constituição. Constituição brasileira, Constituição americana, Constituição japonesa. Não deveria existir isso. Apenas o livro dos Espíritos. Porque ali tem tudo. Pode fazer? Pode. Não pode? Não pode. Deve? Deve. Não deve? Não deve. Como é que é isso, se eu fizer isso? Se você fizer isso, acontece isso e aquilo. Então, tem tudo ali. Quero crer que será uma Constituição universal quando o homem estiver falando a mesma língua. Porque hoje um fala francês, outro fala inglês, outro fala japonês e assim por diante. Mas o livro dos Espíritos deveria ser estudado em nível mundial e entendido para o bem viver entre as criaturas. Porque somos irmãos, filhos de Deus, e deveríamos nos tratar como tal. Não o que está acontecendo hoje, quando cada um olha para o seu umbigo e só quer tirar proveito do outro. Só pensa em si, não pensa no outro. O que é que eu posso tirar de proveito daquela criatura? Quando deveria dizer, o que é que eu posso fazer para auxiliá-lo? E nós chegamos aqui em Kardec. Bom, e agora? Vamos fazer a caminhada de volta? Não, vamos descer um pouco mais. Chegando aqui no final, no antissistema, não tem mais jeito de descer. Acabou, é o triângulo da lei divina. Aqui nós temos que fazer compulsoriamente, obrigatoriamente, sem nenhuma condição de diálogo, a caminhada de volta. Se nós descemos aqui, nós temos que fazer a caminhada de volta. Nós temos que fazer a caminhada de volta. Não tem jeito. E o que é que faz a gente chegar aqui e voltar? Vamos passar para o lado de cá, para que vocês possam entender melhor. Pergunta 843 do Livro dos Espíritos. Nós temos livre-arbítrio? Sim. Podemos fazer tudo que a gente pode raciocinar, decidir, coisa e tal. Se Deus pode, Ele também deu para nós a condição de decidir. E deu o livre-arbítrio. Então nós temos o livre-arbítrio e podemos fazer tudo e mais alguma coisa. Só que um detalhe, aqui em cima, o livre-arbítrio é desse tamanho. Desse tamanho. Mas a gente começa no antissistema, descendo no antissistema, o nosso livre-arbítrio vai diminuindo.
vai diminuindo e chega no final, acabou o livre-arbítrio. Não tem mais direito de fazer nada. Isso está muito bem exemplificado na parábola do filho pródigo, que pediu para o pai o que lhe era por direito, de herança. E o pai não questionou. Falou, meu filho, está aqui, vá e curta a sua vida. Logicamente que Jesus quis se referir o Pai, Deus, e o Filho, nós. Então nós pedimos para Deus, ó Senhor, me deixa viver? Não, meu filho, tudo bem, vai viver. Faça o que você bem entender. Só que um detalhe, quando nós chegamos aqui, por exemplo, na condição de Moisés, já tendo gasto muitos trunfos em algumas reencarnações, porque daqui para cá tem muitos mil anos, nós deveríamos fazer uma análise e pensar assim, peraí, já gastei muito, agora eu não quero gastar o resto da minha fortuna, eu vou voltar para a casa do Pai. Mas não foi o que aconteceu. O mundão gostoso, né? Que nós criamos para nós e vamos curtir a vida. E continuamos descendo um pouco mais. Chegamos aqui embaixo. Vimos tudo que Jesus nos trouxe. Meu Deus, estou na contramão. Se Jesus mandou amar, eu não estou amando. Se mandou ajudar, eu não estou ajudando. Mandou perdoar, não estou perdoando. Então, estou gastando os meus trunfos todos. Vou fazer minha caminhada de volta e ainda guardar um pouco que eu tenho para minha viagem, que não vai ser fácil. Mas foi o que aconteceu? Não. Nós continuamos gastando mais. E curtindo a vida. E fazendo mais coisa errada. Até chegar na condição de Kardec. É o que está acontecendo conosco hoje. Aí nós passamos a ter entendimento. Não, então daqui para frente não vou fazer mais nada de errado, só certo. Mas infelizmente não é o que acontece, que até hoje nós estamos fazendo coisa errada. E de balde, como diz lá em Minas Gerais. Logicamente que nós vamos chegar aqui no final. E qual que é a mestra que vai nos fazer entender que a nossa caminhada tem que ser no outro sentido, que nós estamos na contramão? Está aqui, ó, muito bem colocado, a dor. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador tem uma mensagem onde o Cristo disse, a dor é reservada aos eleitos do Senhor. Ou seja, Deus educa pelo amor e reeduca pela dor. Quando a gente tem uma tonturazinha, quando a gente tem um mal-estar, se alguém nos molesta, a gente é capaz de pular no pescoço dele, torcer o pescoço, matar o cara, ou dar um tiro, ou esfaquear, fazer qualquer coisa e agredir a criatura. Mas quando a gente tem uma dor, aquela dor mesmo que bate na gente, que a gente não consegue nem mexer, nós não temos reação para nada. É só a nossa dor. Pode até acabar de matar, mas nós não reagimos. Porque a dor, aquela dor caprichada, não deixa o nego mexer. Isso eu estou falando porque eu conheço desse assunto. Então, o que a gente vai fazendo? A gente vai distanciando do reino de Deus, vai descendo. E aqui tem consequências. Cada período que a gente desce, nós vamos gerando consequências. E a maior consequência que nós vamos gerar é a dor. E ela está aqui nos esperando. Alguém disse para o filho pródigo, olha meu filho, você está fazendo uma coisa errada, você pegou as coisas do teu pai e foi gastando, que absurdo, veja o que você está fazendo. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é o seguinte, ele foi gastando tudo, está no evangelho até com prostituta, comendo, bebendo, gozando a vida e acabou num chiqueiro de porco, comendo lavagem, disputando a comida com os porcos, segundo Jesus na parábola. Aí ele se deu conta que na casa do pai tinha dignidade. Os empregados viviam muito bem, comiam muito bem, dormiam, não passavam frio, tinha um cobertorzinho, tinha tudo. Ele falou, peraí, eu vou voltar, eu não quero mais essa vida para mim, porque eu acabei com tudo e isso não é vida, eu quero voltar. E ele decidiu voltar. Ninguém falou para ele que ele tinha que voltar. Então eu quero crer, só para amenizar um pouco a situação nossa, que nós já estivemos aqui no chiqueiro de porco, e nós já estamos fazendo uma caminhada de volta, e aqui estamos encontrando Kardec.
com a proposta de continuar subindo. Mas nós temos que observar a lei. Porque senão, aqui embaixo tem a dor que vai nos fazer voltar. Porque essa descida também, quero crer que ela não é na vertical, não. Ela é assim, ó, em helicoidal. E a gente vai descendo até chegar aqui embaixo. Quando chega aqui, o nosso livre-arbítrio acabou. Porque Deus falou assim, meu filho, a dor que eu estou reservando para você é essa. Quer sofrer mais? Não, pelo amor de Deus, Senhor. Pelo seu amor. Então volta. Porque se você descer mais um pouquinho, essa dor que você está sentindo, ela vai ser triplicada. Se eu já não aguento essa, imagina outra. Então estou voltando. Então nós todos já estivemos lá no chiqueiro de porco. Já comemos uma lavagenzinha. Nós estamos voltando. Agora, daqui para frente, para acelerar esse processo de ascensão, é uma coisa individual. É pessoal, é de cada um. E para isso, existe uma lei. Uma lei... Cadê o apagador? Ah, está aqui. Então, vamos apagar aqui para a gente aproveitar esse desenho para dizer que... Vou apagar tudo que fica mais fácil. Eu quero mostrar para vocês que essa lei de Deus, ela está aqui. O antissistema está aqui. E nós temos que fazer essa caminhada de volta. Mas nessa caminhada de volta, existe ética. Existe ética. Nós temos que nos pautar dentro de uma ética. A descida, nós temos algumas condutas que eu chamo de conduta de descida. Contrária à lei, na revolta. Nós temos umas condutas psicológicas que tem a letra R na frente, que não são boas. Por exemplo, a primeira delas é revolta. Nós revoltamos contra a lei. Eu não aceito essa lei de Deus. Não, e comigo não. Eu, por exemplo, falo para perdoar. Você acha que eu vou perdoar essa criatura? Não, isso eu não aceito. Ele me humilhou. Você acha que eu vou ter que me humilhar para essa de jeito? Quer dizer, nós revoltamos contra a lei. Nós não aceitamos a lei de Deus. Nós nos revoltamos. Segunda conduta, raiva. Se não bastasse a nossa revolta, vem a raiva. Eu tenho raiva dessa vida. Raiva dessa criatura que Deus colocou na minha vida. Raiva dessa profissão que me escraviza. Quer dizer, a pessoa tem raiva. Um outro R é o ressentimento. A pessoa se ressente, fica extremamente ressentida. Então, quando a gente tem essa conduta R, nós temos que ter muito cuidado, que gera uma subconduta D, que é um desespero, que é uma desonestidade, uma desobediência, e lá na frente, uma depressão. Então, a letra R, quando a gente tiver uma conduta que tem a letra R na frente, fiquemos espertos, porque não é uma boa conduta. Para nós subirmos aqui, agora, de volta, com a aceitação, porque a gente desce pela revolta e sobe pela aceitação. E dentro da aceitação, tem um tópico dentro do Evangelho que Jesus disse assim, as duas palavras-chave para nós aproveitarmos muito bem a nossa encarnação são essas aqui, ó. Abnegação e devotamento. Ou seja, aceitarmos a vida como ela é, que é a abnegação, e nos dedicarmos com apreço na nossa caminhada de volta. Aceitando a vida que é nossa, porque a vida que nós temos foi a que nós criamos. Por isso, para nós subirmos, nós temos que ter uma conduta chamada S. Primeiro, simplicidade. Nós temos que ter simplicidade. Tem gente que se arroga porque eu sou bom. Bom, nem Jesus disse que era bom, que sobra para nós. Mas tem gente que acha que é o bam, bam, bam. Menos, vamos ser mais simples. Sinceridade, transparência. Por exemplo, dentro do centro a gente vê pessoa tão meiga, que beija, abraça e fala tão manso. Chega em casa, chuta o cachorro, agride
o companheiro conjugal, briga com os filhos, dá uma descompostura na secretária e assim por diante. Na rua, se der uma fechadinha no trânsito, ele já faz aquele gesto que a gente conhece, né? Terrível, meu Deus, mas lá dentro do centro era um, aqui fora é outro. Então não tem a transparência. A gente tem que ser sossegado, tem que ser uma pessoa serena. Hoje a gente vive numa turbulência danada, né? Você não encontra pessoa serena. Outro dia uma mulher chegou para mim e falou, Nada, eu tenho inveja de você. Eu falei, meu Deus, de quê? Um poço de limitação? Porque você é calmo. Eu falei, mas pelo menos isso, né? Porque adianta eu ficar nervoso e bravo, só vou complicar a minha vida, né? A gente tem que ser calmo, sereno. Mas tem gente que é agitada. Aqui em São Paulo, por exemplo, o paulista corre muito, né? Lá em Minas Gerais nós somos mais devagar, porque sabe que não adianta correr muito. Quando a gente corre muito, chega mais perto da morte, eu estou longe, quero ficar longe da morte. Em toda esquina tem um pare e ninguém respeita, né? Passa, né? Lá em Minas Gerais tem escrito assim, espera um pouquinho. E a gente não chega nem na esquina, já no meio do quarteirão a gente já para. Ô, fulano, tudo bem? Ô, vem cá, deixa eu te contar um caos. E vai até chegar na esquina é meio-dia, né? Da outra esquina para outra é mais meio-dia, acabou o dia. Aqui não, todo mundo corre, num desespero, o pessoal muito ansioso. Hoje mesmo foi uma mocinha consultar comigo com 14 anos. Ansiedade, doutor, a minha filha é muito ansiosa. Eu falei, minha filha, com 14 anos ansiosa? Imagina com 68, você já morreu faz tempo. Porque é muita ansiedade, né? Quando na verdade adianta ser ansioso. Que eu saiba, o dia tem 24 horas. A semana tem 7 dias, o mês tem 30, né? Não é verdade? O ano tem 12 meses e a vida tem 70, 80 anos. Então não precisa resolver tudo hoje. Calma, não seja ansioso. E eu quero falar para vocês que o amanhã não existe. Aqui, não, você está sonhando, está viajando na marmelada. Eu falei, não, é verdade, o amanhã não existe. Por exemplo, se vocês acordarem amanhã, o que amanhã é? Hoje. E se vocês acordarem depois da manhã, o que é? Hoje de novo. E para vocês saberem se vocês estão encarnados, né? Passa a mão no neguinho do lado. Porque se ele mexer, vocês estão encarnados. Se não mexer, já estão do lado de lá. Então, nem vai amanhecer aqui, vai amanhecer do lado de lá. Para que tanto desespero? Agora o ansioso vive no amanhã e sofre, depois fica com pânico, porque o pânico é excesso de ansiedade. Uma ansiedadezinha até faz parte, mas muito ansioso gera o pânico, e pânico dá aquele medo, aquela insegurança. Então calma, espera um pouquinho, calma, espera. Não tem jeito de acelerar, porque eu saiba hoje é quinta-feira, domingo tem mais 3 dias pela frente. Eu não vejo a hora de chegar no domingo para eu fazer. Calma. Faça o que você tem que fazer hoje. De hoje em hoje a gente vai chegando lá. Então, serenidade. É uma conduta muito legal. Serenidade. E estas condutas que tem a letra S são maravilhosas. Tudo que tem S, por exemplo, o sorriso. Que conduta maravilhosa a gente sorrir, não é? Tem gente que faz questão de ficar de cara feia. Quem tem cara feia envelhece mais cedo. Então sorria, descontraia. Quem tem cara feia, a imunidade é baixa, fica muito mais doente do que o outro. Quem sorri dificilmente fica doente porque libera uma substância que está na nossa saliva, que é uma globulina, que faz a defesa do nosso organismo. Então quem sorri e é alegre, dificilmente fica doente. Então vamos sorrir. Se não tem motivo, chega na frente do espelho e olha pra gente mesmo. Você tá barrigudinho. Você tá carequinho. Olha, você já tá bem enrugado. Arruma alguma coisa para sorrir. Arruma. Agora tem gente que fica de cara feia, faz questão de ficar de cara feia. Para quê? Para envelhecer? Para, vamos dizer assim, ficar doente? Tô fora. Então, manter esse sorriso é o cartão de visita da gente. E esta conduta S gera uma subconduta muito boa, que é chamada subconduta A. Por exemplo, alegria. Essa pessoa que tem a conduta S geralmente é alegre. Alegre, só alegria. O Francisco de Assis,
mandou um recadinho para nós. Mantenhamos a alegria de viver, mesmo nas dificuldades, porque nós vivemos pela misericórdia de Deus. Se nós entendemos que nós vivemos pela misericórdia de Deus, que é de 99%, nós temos que viver alegres. Só alegria, só alegria. E gera também uma outra subconduta da letra A, que é o apreço, a valorização. A gente passa a valorizar as coisas. Por exemplo, quanto vale essa vida nossa que nós estamos tendo aqui hoje? Quanto vale? Tem preço? Não tem preço. A gente nem tem ideia do que é uma encarnação. Nós estamos encarnados. Temos uma família. Quanto vale essa família? Olha o apreço. Quanto vale o nosso corpo? Tem preço? Nossa, não tem. Quanto vale a nossa lucidez? Quanto vale esta casa aqui, que fica com as portas abertas 24 horas por dia? Fecha fisicamente, mas espiritualmente ela está aberta 24 horas no atendimento direto à espiritualidade, a nós outros que saímos do corpo e muitas vezes somos trazidos para dentro da casa espírita para ser assistida pelos espíritas encarnados que nos assistem, que nos ajudam dentro da casa espírita. Então não fecha. E quanto vale essa casa aqui de portas abertas 24 horas por dia, o ano inteiro? A gente não tem ideia, a gente não valoriza isso, mas é uma realidade. Quanto vale a doutrina espírita que a gente passa a entender o que é a vida? Para não fazer mais besteira, para não ter mais consequência, para buscar o caminho certo e se equilibrar no trampolim da vida, dando um bom espetáculo e voltar depressa para o seio de Deus. Quanto vale essa doutrina? O apreço ao carinho que a espiritualidade tem para conosco. O quanto eles têm carinho para conosco. Apesar das absurdidades que nós nos permitimos, estão sempre juntos. Meu filho, não faça isso. À noite, a gente morre 8 horas, vai para o plano espiritual e chega lá e encontra os amigos. O André Luiz fala que se a gente entendesse isso, o que é responsabilidade nossa frente a uma encarnação, a gente teria que desencarnar todo ano. Desencarna esse ano, reencarna o ano que vem. Porque a gente passa a saber do lado de lá, depois que desencarna, o quanto foi grave as absurdidades que nós nos permitimos. E queremos refazê-las logo. Então, um ano já é muita coisa. A gente quer reencarnar logo para refazer. Agora imagina 70. A gente ficar 70 anos aqui, desencarnar só depois de 70 anos e nos darmos conta de quantas coisas erradas que nós fizemos. Abençoada a doutrina espírita, que vê exatamente para dizer, meu filho, não faça isso, vai gerar problema para você. Faça sim, bom para você. É a verdade que a doutrina coloca, porque a doutrina espírita não passa a mão na cabeça de ninguém. Olha, vem para cá que Jesus te salva. Não acredita nisso não. Jesus não salva ninguém. Cada um se salva na medida que entende e vive a propósito de Jesus. É diferente. Basta você confessar e ditar os seus pecados aí que você já está perdoado. Também não acredita nisso não, porque é fria. Ninguém tem o poder de perdoar a gente não. Deus, o perdão divino e a aceitação dos nossos erros e oportunidade para a gente refazer a nossa caminhada. Isso é o perdão de Deus para conosco. Então fiquemos espertos. Ah, basta arrepender que você vai ser salvo. Não acredite nisso. O arrependimento está no Livro dos Espíritos. É o primeiro caminho para a redenção. Mas depois você tem que refazer todas as absurdidades que você fez. Então, para a gente não ter que fazer muita coisa errada, que não as façamos. Vamos evitar os erros, porque depois tem consequência. Então, vamos procurar a conduta S, gerando uma subconduta A, que é a aceitação, que é outra conduta maravilhosa. Vamos aceitar a vida. Que bênção! Se eu ficar cego, que bom! Deus quis que eu ficasse cego para elaborar outras prioridades da alma. Tudo bem. Quer que eu fique aleijado? E daí? Deus quis porque Ele entende que para mim é importante passar por essa experiência. Então, vou aceitar, está tudo numa boa. Aceitação da vida.
Nós estamos atravessando um momento difícil agora? Eu acho que estamos. E vai piorar mais, não é pessimismo, mas é uma realidade. Mas o que nós fizemos até hoje? Eu estava entre essa palestra e uma outra, que é falar sobre o que é o Brasil no mundo espiritual, o que aconteceu para que nós fôssemos hoje partícipes desse país maravilhoso e o que é que fizeram do nosso país, isso tudo sobre o âmbito espiritual. Talvez na próxima vez eu venha falar sobre esse assunto, para mostrar o quanto é importante a gente valorizar tudo isso que nós temos e ficarmos espertos, porque tudo isso que nós fazemos tem um peso positivo ou negativo. Daí o grande papel da doutrina espírita, que veio para nos dizer da importância da gente ter outra subconduta, o altruísmo, que é a letra A de novo, altruísmo. O amor, fazer o bem para o outro. Mas não fazer assim, não, eu vou fazer o bem porque eu sei que se eu fizer o bem eu vou receber o bem. Não é isso que eu estou falando. É ver o outro como irmão e sentir piedosamente que ele precisa de nós. Então, é um simples dever, eu vou ajudá-lo. Não quero saber se vai me render bom nos olhos, não quero saber se isso vai ser bom para mim. Eu quero saber que ele está precisando de mim e eu vou ajudar. Esse é o altruísmo, esse é o amor. No livro Céu e Inferno, tem uma passagem muito complicada que o Kardec escreveu, que uma criatura chegou no mundo espiritual e viu um rei que tinha aprontado muito e que estava sofrendo demais. E perguntou, por que você está sofrendo aí numa situação dessa, complicada, lá no umbral? Ah, mas é lógico, eu fui muito violento, muito agressivo, aprontei muito e realmente estou nessa situação por conta disso. Aí ele encontrou uma outra criatura que ele conhecia. Falou, meu Deus, mas não é possível, você não pode estar aqui? Infelizmente estou. Mas lá na Terra você fazia tanto bem para os outros. É exatamente por isso que eu estou aqui. Mas como? Fazendo bem você está aqui? E que sobra para os outros que não fazem? Pois então, acontece é que eu fazia o bem, não pelo bem em si, por ver o outro no amor, é porque me dava prazer de fazer o bem, de ser notado, de ser percebido, de ser aplaudido e saber que um dia eu ia ser honrado por esse bem. Por isso eu estou numa situação complicada dessa. É muito diferente da pessoa que faz o bem pelo bem. Às vezes a pessoa faz o bem para ser honrada, para ser vangloriada. E isso Cristo disse. Aquele que fizer o bem, deixando que a mão esquerda saiba o que faz a direita, ou seja, vangloriando-se do bem feito, ali está a sua paga. Então do lado de lá não vai ter recompensa não. É fazer o bem pelo bem. Simplesmente dizer, não, eu vou fazer porque ele precisa de mim. Essa é uma demonstração de amor e que eu já entendi e vou fazer isso. Esse sim é o grande papel nosso, é fazer o bem pelo bem desinteressadamente. Que, aliás, essa pergunta, olha como a doutrina é maravilhosa. O Kardec perguntou, qual a maior virtude do homem? É a humildade? Esse não. É o amor? Também não. Qual é a virtude maior do homem? Sabe qual é a resposta? Quem lembra? O desinteresse pessoal. Maior virtude do homem. O desinteresse pessoal. Eu não estou pensando em mim, em nada. Eu estou simplesmente pensando no outro. Isso sim é virtude. Mas enquanto eu estiver pensando na gente, ou se eu faço o bem, porque eu sei que se eu fizer o bem eu vou ter bônus hora, olha, isso já é um meio caminho. Mas precisamos entender que nós temos que fazer o bem, pelo amor de entender que o outro é nosso irmão, filho de Deus, e que por gratidão ao Pai, o mínimo que nós devemos fazer é o bem pelo outro. Bom, falando... Posso? Vocês têm mais 10 minutos para me dar de atenção? Falando sobre a ética, eu quero dizer o seguinte, que aqui embaixo, vamos pensar que a proposta desse triângulo é invertê-lo e projetá-lo em cima do outro, o pretinho em cima do vermelho, assim. Porque que eu saiba, esse copo, ele só pode reter essa água porque ele está de boca para cima, concorda comigo? Se eu tivesse que esse copo de boca para baixo, para que ele serviria? Para ser copo, não, porque não tem jeito de botar a água no fundo dele.
Um prato, por exemplo, você chega a uma mesa, está o prato lá de boca para baixo. Vocês vão botar comida no fundo dele? Não, tem que desemborcar o prato, não é? Então assim nós temos que fazer com o antissistema. Nós temos que reverter isso aqui. A lei de Deus é essa e nós temos que nos adequar a ela e projetarmos esse triângulo no sentido contrário, desemborcando-o, colocando de acordo com a lei divina. Agora, no antissistema, a nossa evolução vai começar de baixo para cima, para adequar esse triângulo ao outro. Aqui embaixo, nós somos regidos por uma lei, que é uma ética, chamada força bruta. Força bruta. Então, essa é a ética do homem primitivo, que está aqui. Homem primitivo, que está aqui embaixo. Tem que enfrentar aquele brutamonte, porque eu sei que ele vai matar minha família e eu vou ter que enfrentá-lo. E ele vir me agredir, eu vou agredi-lo também, porque é o que eu tenho para fazer. Então, o homem primitivo, a lei, a ética é da força bruta. Não tinha outra saída. Mas toda ética só muda pelo sofrimento. Ninguém vai chegar e dizer, não, nós agora temos que mudar isso, porque eu entendi, coisa e tal, que a ética tem que ser diferente. Não é assim. A ética muda pela dor. Quando a gente entende que aquilo não é legal. Você já pensou em enfrentar um brutamonte desse? E eu posso matá-lo, mas o outro vem e me mata? Eu vou agredir, mas ele vai me agredir? Estou fora. Isso aí para mim não é legal. Já fiz muito, vi que não é legal, eu tenho que mudar isso. Então o sofrimento me faz entender que a força bruta não é legal. Então eu vou criar uma outra ética, que é a ética da inteligência, que está aqui, ó. A ética da inteligência. Eu vou arrumar um jeito de dar um nó nesse neguinho e cair fora dele. Enfrentá-lo, estou fora. Não é legal para mim. Sei que eu vou apanhar, que eu vou sofrer, então estou fora. Então eu tenho que armar um esquema com inteligência para eu viver de uma maneira diferente. Porque na força bruta não é legal. E aí surgiu uma criatura que já sofreu muito e criou a ética da inteligência. Mas a ética da inteligência gerou uma subética, aliás, duas, muito complicadas. Uma é a astúcia e a outra é a mentira. A astúcia, ou seja, eu tenho que armar um esquema para eu vencer essa criatura, para eu dobrar essa criatura, para eu dar um nó nessa criatura. A inteligência. Agindo, mas com astúcia, um jeito de ludibriar o outro. E uma outra subética é a mentira. Ou seja, mas você fez isso, que absurdo, você feriu a lei, você não pode. Não, eu não. Eu não. Mas como? Vou provar para você. Eu não fiz isso. Quer dizer, a pessoa arruma uma mentira para justificar com a inteligência que ela está certa, quando a bem da verdade ela está errada. E a gente usa muito isso. Por exemplo, eu vou operar um doente. Uma cirurgia que custa R$2.000. É o preço dela. Mas eu olho para a criatura e digo assim, nossa, esse cara é rico. Eu vou cobrar 10 pau dele. Alguém vai chegar e dizer assim, não, mas qual que é o preço da operação? O trabalho que você vai ter? Não, é R$2.000. Mas por que você vai cobrar 10 dele? Ah, porque ele é rico. O que é isso? Inteligência com astúcia. Eu vou vender uma roupa. Eu comprei por R$50, com as despesas e coisa e tal, é lícito eu vender por 100. Mas eu vou vender por 200. E se alguém chegar, mas como 200 tá muito caro? Não, eu paguei R$100 nela. 100 e, portanto, eu tenho que vender por 200. Olha aí, a astúcia e a mentira. Alguém vem fazer serviço para nós dentro de casa? Qualquer profissional. Ele primeiro olha a tua casa, olha a sua condição para ele cobrar. Vem cá, você vai cobrar pela minha posição, pela minha pessoa ou pelo seu serviço? Tá aí a inteligência com astúcia e mentira. E achando que está dando um nó no outro e está tudo certo. Gente, não acreditem nisso. Tudo que nós fizermos contrário à nossa consciência é de nossa responsabilidade, porque a lei de Deus
Está no livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Então não adianta querer ludibriar a lei, porque vai ter que devolver. Eu lido muito com dificuldade dos outros, e as pessoas chegam para mim, lá no centro, por exemplo, o pessoal vem conversar comigo, e não, por que eu estou nessa vida? Eu falei, meu filho, eu não sei. Mas alguma coisa aconteceu aí para trás. Alguma coisa aconteceu. Porque a pessoa sofrer injustamente, não existe injustiça na lei de Deus. Tudo o que acontece está dentro de uma justiça com misericórdia. Mas se nós quisermos saber por que nós estamos sofrendo, é só voltar no tempo. Vamos sondar os anais da nossa consciência. Os processos reencarnatórios pretéritos, está lá. Porque ontem, estou dizendo ontem, há 100 anos atrás, se uma negrinha transasse com o marido da dona da fazenda, ela chegava para o capataz e mandava cortar os seios, cortar o braço, furar o olho, tirava o filho e vendia para outro, castigando aquela criatura que ficou com o marido dela. Estou dizendo ontem, 100 anos atrás. Tudo bem, nenhum problema. A escrava era dela. Ela pagou, é dela. Está tudo certo. Era a ética da época da força bruta. Mas está certo isso? Não. A escrava não é filha de Deus, não é nossa irmã, nós não temos que respeitá-la. Mas por que não chamou a atenção do marido? Foi logo em cima da coitada. Porque o marido também talvez seja a razão daquela encrenca. Mas ela não tendo força para agredir o marido, quem que ela foi agredir? A escrava. Tá tudo certo, a escrava é para isso mesmo, tá tudo certo. Tá tudo certo? Aí reencarna hoje, 100 anos depois. Como é que vai ser a vida dessa criatura? Vai ser boazinha? A vida dela vai ser um inferno em vida? Um inferno em vida. Porque ela desrespeitou frontalmente a lei de Deus, praticamente em todos os mandamentos. Por isso nós outros que estamos aqui, se nós for fazer Tem gente que quer fazer regressão de memória. Eu estou fora. Porque se nós for fazer regressão de memória, nós vamos cair lá atrás em todas essas absurdidades que nós nos permitimos. Infelizmente. Então é melhor não saber. Vamos daqui para frente tentar consertar sem querer saber, porque às vezes baratinha na nossa cabeça. Então nós temos que procurar viver a lei dentro desta atual existência para nós ascendermos ao reino de Deus. Bom, então aqui a inteligência. Qual que é a ética no ponto de vista de vocês que nós estamos vivendo hoje? A ética de hoje, qual que é? É essa ética que eu estou falando para vocês. A inteligência com astúcia e mentira. É ruim, né? É muito ruim ter que engolir isso, não é? Todo mundo mentiroso, todo mundo é ligeirinho, todo mundo usando a inteligência de uma maneira complicada. Se nós estudarmos, por exemplo, a vida desses nossos políticos, o que vai acontecer? Olha o que estão fazendo. Inteligência com astúcia e mentira. Mas o que vai gerar para eles? Cadeia. E não... vou contar uma história para vocês. Sérgio, posso falar mais uns 10 minutos? Outro dia uma amiga minha chegou no meu consultório e falou assim, Aguinaldo, eu estou muito depressiva. Eu falei, está depressiva? Eu falei, você sabe, talvez porque você não faça trabalho com pobre. Ela falou, por quê? Eu falei, porque quando a gente trabalha com pobre, estou dizendo pobre mesmo, aquele miserável, você vai ver que você é milionária. Você não tem direito nem de reclamar nada. Porque quando a gente vai lá ver aquela criatura que está em extrema miséria, a gente volta até com vergonha para dentro de casa, que a gente tem tudo. Aí ela falou, Aguinaldo, pois então, na minha terra tem um programa agora de um grupo que vai fazer um trabalho voluntariado na África. E eu estou pensando em ir com eles. Então, pois então, talvez seja uma boa experiência. Pois então, eu vou. E saiu resoluta do meu consultório. 30 dias depois, ela volta no meu consultório. Um pouco mais de 30 dias, porque ela saiu, o grupo já ia sair logo em seguida, ela foi com o grupo, 30 dias de experiência e ela voltou. Não deu uns 40 dias mais ou menos, ela voltou no meu consultório. Eu falei, e aí, você foi? Aguinaldo, aquela mulher que esteve aqui 40 dias atrás está morta, literalmente morta. Esta aqui é outra mulher.
Falei, nossa, mas que transformação rápida. Aguinaldo, você precisa conhecer a África. Eu cheguei lá, uma menininha chegou para mim e falou assim, tia, você já comeu bolinho de terra? Eu falei, não, como assim, minha filha, bolinho de terra? Ué, tia, é assim, quer ver? Pegou a terra, misturou com água, comeu de boca cheia e disse, tia, mata a fome. Experimenta para você ver. Você acha, menina? Experimenta, tia, mata a fome. Tia, aqui não tem comida. Muitas das vezes a gente come bolinho de terra. Tia, a terra é deliciosa. No outro dia a menininha chegou para ela e falou assim, tia, você me dá água? Lógico, minha filha, eu te dou água. Pegou o litro, foi colocar. Não, tia. Não, eu não entendi. Você quer água ou não quer? Eu quero. Ué, não, mas tia, não no copo. Ué, onde é que você quer tomar água? Tia, aqui não toma água no copo, é na xícara de café. Aqui não tem água, tia. Então é uma xícara de café, tia, não pode desperdiçar água. Foi o suficiente para ela dizer, nunca mais eu vou reclamar de nada, porque lá no Brasil a gente desperdiça água, joga comida fora, nós moramos de uma maneira extremamente digna e esse pessoal aqui não tem o mínimo para viver com dignidade. E essa mulher voltou transformada e eu tenho certeza que isso aconteceu. Agora, onde vocês acham que os nossos políticos vão reencarnar na próxima? Será que é na África? Comendo bolinho de terra? Eu até quero falar que tomara, porque muitos vão nascer no outro país, no outro planeta. Pior ainda. Muitos vão nascer num planeta inferior. Nem na Terra não vão voltar, nem na África. Porque o que estão fazendo é um absurdo. Não é fazer julgamento, é uma análise. Quebrar vamos dizer assim, uma família é difícil. Quebrar uma cidade é muito difícil. Quebrar um estado é muito difícil. Quebrar um país, maior oitava economia do mundo, que está quebrado o nosso país. Onde está essa fortuna que eu nem tenho ideia? Deixando as pessoas desempregadas, todo mundo preocupado, o pessoal querendo trabalhar e não pode, 10 milhões já de desemprego. Quer dizer, isso é muito grave. Muito grave. Só que eles não estão pensando nisso. Querem ficar bilhardários para quê? Para desencarnar amanhã? Para chegar do outro lado? Ter um veredito desse, você vai nascer na África comendo bolinho de terra. Meu Deus, terra mata a fome, você sabia? Vai lá. Vai tomar uma xicrinha de café de água, mata a sede, porque uma xícara de água passando no faringe aciona o centro da sede e o desativa. E é verdade. Tanto faz tomar um copo como uma xícara ou um litro. Deus é tão misericordioso que faz isso. Só que a gente às vezes quer tomar um copão, né? Não precisa. É só esperar um pouquinho, desativa o centro da sede. Bom, deixa eu falar, senão eu não termino nunca, né? A outra ética que nós vamos entender que ser inteligente, usar astúcia e mentira não é legal, porque vai dar sofrimento. Nós vamos ter que reencarnar para refazer isso. É verdade, nós vamos ter que reencarnar. Tem gente que não quer reencarnar aqui, mas nunca, não quer? Vai reencarnar sim, vai ter que reparar muitas coisas. Então, nós criamos uma outra ética chamada honestidade. Honestidade. Nossa, que legal, hein? Aqui todo mundo honesto. Ninguém rouba, nem o tempo do outro, nem a confiança, não rouba nada do outro. Que beleza! Todo mundo honesto, que ética perfeita. Aí chega o outro e fala, nossa, você está equivocado. Não, mas olha, ninguém mente mais, ninguém tem astúcia, ninguém tem mais mentira, todo mundo é honesto. Fala, meu filho, tem uma outra ética que se chama ética do amor, que está mais em cima, que reúne 3 coisas, que chama bondade, indulgência e perdão. Que adianta ser honesto, meu filho? Se não tem bondade, é duro. Comigo é assim, eu sou honesto, e você vai pagar pela besteira que você fez. Que adianta a honestidade, se não tem indulgência, aceitar a pessoa como ela é? Que adianta ser honesto quando falta aqui o perdão?
Então esta vai ser a ética da nossa entrada no sistema que se chama Lei de Deus. A ética do amor. Por isso é que o Kardec disse, fora da caridade não há libertação, não há salvação. Nós temos que nos libertar das mazelas da nossa alma e nós temos que ascender nessa evolução para chegar aqui em cima no verdadeiro sentido do amor, tendo carinho, afeto, bondade para com o outro. Aceitar o outro como ele é. Ele é. Simplesmente ele é. E o que eu posso fazer? Nada, porque ninguém vai mudar ninguém. Vamos aceitá-lo como irmão e filho de Deus. E se ele errou? Deixa para lá, liga não. Caminha para frente. Infelizmente ele assumiu um débito. E você está sendo justiçado por alguma coisa que você fez. Até ele te fez uma caridade. E você está lapidando uma aresta em cima do erro dele. Então ore por ele. Peça misericórdia para que ele seja assistido. E com isso nós estamos nos aparatando para entrar no reino de Deus. E a evolução acaba ali? Não. Porque a nossa ascensão aqui, esta ascensão que nós estamos fazendo aqui, ela é individual. Até nós chegarmos aqui, a evolução é individual. Agora, quando nós acessarmos esse mundo daqui para cima, nós vamos fazer parte de um grupo de almas amoráveis, caridosas. E daí para frente a nossa evolução vai ser coletiva, onde o grupo vai evoluir. E esse grupo, totalmente despretensioso, vai voltar aqui e vai comandar a vida dessas criaturas, no sentido de que elas façam essa caminhada que outrora eles fizeram. E essa evolução em aberto nunca tem fim. Quero crer que essa ascensão é para a eternidade, para a perfeição, entre aspas, quase absoluta, que a perfeição absoluta somente é de Deus. Mas na medida que nós vamos crescendo, evoluindo, nós vamos estar de posse dessa verdade que realmente nos liberta. E Jesus continua sendo para nós outros, quais sejam, isso é universal, evangélicos, católicos, espíritas, budistas, messiânicos, embora ainda não entenderam isso, Jesus é o modelo e guia da humanidade. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, tenho certeza que Jesus está aqui agora nos ouvindo, nos assistindo, vibrando por nós. Por isso nós precisamos estar sempre ouvindo a proposta dele. E ele, estando aqui, nós poderíamos dizer, Senhor Jesus, enquanto a terra luta, sofre e não descansa, e o homem atribulado se exaspera, guardamos-te a vida e a presença na lembrança, cantando o seu Natal perante a nova era. A tua proteção é luz que não se altera, no tempo que se foi e no tempo que se avança. Cada hora contigo é nova primavera, em florações de fé e lauréis de esperança. Glória a Deus nas alturas, canto inesquecível. És tu, mestre do bem, que te abaixa de nível, trazendo a paz, a esperança e o amor aos tutelados teus. Agora, embora haja prenúncio de guerra, nós, Senhor Jesus, acima das armas da terra, procuramos contigo a integração com Deus. Muita paz.